Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre os principais tópicos da psicomotricidade. Vocês vão conseguir ver os slides no do Google Drive que eu mandei para vocês, tanto pelos líderes como pelo AVA, tá bom? E aí, como é que estamos? Como é que tá sendo esses dias de confinamento? Como é que tá sendo esse contato com a família? Acho que esse assunto é um assunto que tem tudo a ver com a psicomotricidade, né? Afinal, nós somos seres de contato. Nós somos seres que se expressam através do olhar, que se expressam através do toque. Nós somos seres que somos seres que compartilham com os objetos, né? A gente se transforma em contato e nós transformamos a nossa realidade. Então, o contato é uma coisa muito importante para nós. E a psicomotricidade, ela vai estudar muito isso. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, esse confinamento, esse momento que a gente se afasta das coisas da nossa rotina, da nossa realidade, que são coisas que nos constituem, são coisas que nos estruturam, elas vão revelar muitas coisas sobre quem somos, sobre quem queremos ser, né, sobre as coisas que são importantes para a gente. E a psicomotricidade vai trazer um pouco desse olhar, né, e desse olhar desse outro, que nos constitui, que nos constrói. Então, eu acho que a psicomotricidade pode ser uma leitura interessante e importante para esse momento e provavelmente importante para os próximos capítulos que virão, né? Mas, voltando aqui à nossa aula, vamos focar aqui de novo na nossa temática principal. A gente vai falar sobre os principais teóricos da psicomotricidade, né? Nas aulas passadas, a gente entendeu um pouquinho o conceito, a gente entendeu um pouco como as grandes contribuições, né? Como outras áreas da ciência vão contribuir para a psicomotricidade. E agora a gente vai conversar sobre alguns autores que fizeram contribuições extremamente importantes para a psicomotricidade, como a gente conhece, leituras que são consideradas indispensáveis, e como esses teóricos vão agregar a nossa compreensão sobre o que é a psicomotricidade de hoje. Então, a gente vai voltar lá para os primórdios, lá para os primeiros filósofos, né? A gente vai voltar para os gregos. Então, hoje eu trouxe, né, para vocês 3 filósofos. Um deles eu falo bastante, né? Acho que a gente já teve até um momento que eu falei sobre Descartes, mas eu vou recordar outros 2, que é Platão. O Platão, ele é um dos primeiros olha, é um dos primeiros filósofos teóricos que vai fazer a separação entre corpo e alma. Né? Essa compreensão, que inclusive é muito atual, é uma compreensão cristã, né? Que é a principal forma filosófica de se entender essa relação do ser humano, da própria existência, ele que vai trazer essa separação entre corpo e alma. Ele entende o corpo como um espaço transitório, um espaço no qual você veio para existir no mundo e que existe uma outra coisa maior, que é a nossa alma, e que essa alma, sim, seria imortal. Essa alma, sim, teria várias moradas. Então, Platão vai trazer um pouco dessa concepção que a gente tem atualmente, né? Na maior parte, se não todas as religiões, dessa separação entre corpo e alma. Já Aristóteles, que é um outro filósofo, ele vai trazer algumas concepções interessantes. Ele vai trazer o corpo como uma matéria que ela é moldada pela alma. É como se a alma, como se fosse uma coisa um pouco mais divina, ela viesse para moldar o seu comportamento, ela viesse para moldar os seus pensamentos. E a única forma de você melhorar o seu corpo seria desenvolvendo o seu espírito. Então, inclusive, essa concepção, ela também é utilizada em muitos outros aspectos religiosos, né? A gente vê muito essa questão do self, e inclusive, vocês estudam isso na graduação, né? Com algumas abordagens. A gente vê muitas correntes religiosas falando dessa conexão. E não é incomum as pessoas confundirem essa conexão corpo e alma com essa coisa espiritualizada, né? Não é nem confundir, no caso, é entender como se fosse a mesma coisa. Já Descartes, que eu falo bastante deles nas minhas aulas, ele foi um teórico que vai falar um pouco sobre o dualismo entre corpo e alma. É Descartes que vai dividir, né? Ele vai dizer que corpo e alma são coisas separadas. Inclusive, muito provavelmente, muito das nossas orientações em relação à própria psicologia, né? Por que a gente estuda tão pouco a biologia?
Por que a gente olha tão pouco para esses processos bioquímicos do corpo? Exatamente porque Descartes, né, há um bom tempo atrás, fez essa divisão e demarcou muito do que a ciência moderna ia estudar, ia se comportar. Outros autores que eu estou trazendo para vocês é Dupré. Dupré ele é um autor muito importante para a psicomotricidade. O Dupré ele era neurologista. E é ele é um dos primeiros autores que vai trabalhar a questão das debilidades motoras. Ele é um dos primeiros autores que vai falar um pouco sobre as dificuldades motoras e categorizá-las, né? Patologizá-las de certa forma. Então, quando a gente patologiza, quando a gente categoriza, a gente começa a criar instrumentação para trabalhar, para melhorar, para aprimorar. Então, o Dupré ele acaba sendo um marco, né, um divisor nesse movimento. É Dupré que vai criar um dos conceitos clássicos, né, que é a cinesia, que é quando os movimentos involuntários, eles acompanham uma ação. Então, aquela pessoa que dá uma piscada, sem perceber, porque é um movimento involuntário, alguns tiques. E um outro movimento que o Dupré vai categorizar é as paratonias. As paratonias é a incapacidade da pessoa relaxar involuntariamente a musculatura. Ela realmente não consegue relaxar e isso prejudica nos movimentos, a pessoa não consegue fazer determinadas articulações, né? O nosso corpo ele é todo articulado para que a gente consiga completar os nossos movimentos. Além disso, ele vai trazer um conceito que é o conceito de inabilidade. Inabilidade é quando os sujeitos não conseguem cumprir um determinado movimento e que não há lesão ou que não há dano, por exemplo, determinados agachamentos. Vocês conseguem se agachar? Né? Vocês conseguem se agachar ou então vocês conseguem, quando a gente vê aquelas contorcionistas fazendo determinados movimentos. Aí é aquela hora que eu ia contar uma história engraçada. Quando eu era adolescente, uma vez estava muito ansiosa, era pré-universitária, e eu fui no médico com alguns sintomas, né, taquicardia, essas coisas. E o médico me prescreveu, achei que ele me prescreveu um remédio, e ele me prescreveu um yoga. Vocês já fizeram yoga, sabe como é que funciona? E eu lembro que na época que eu fazia yoga, eu saí bem impactada, porque eu brincava e brinco até hoje, que eu descobri partes do meu corpo que eu nem sabia que existia. E acabei fazendo movimentos que eu já não consigo mais fazer, eu confesso a vocês. Sim, eu já fiquei de cabeça para baixo, com as pernas para cima. Tenho muito orgulho disso, embora eu já não consiga mais. Fazer com que determinados movimentos sejam feitos. Então, ele vai trazer um pouco dessa inabilidade, da importância da atividade física. Nós temos grandes... A educação física, por exemplo, faz uma leitura muito profunda da psicomotricidade e de alguns desses autores. Um outro autor bem importante que eu trouxe para falar com vocês é Vallon. Né? Vallon é uma figurinha carimbada na psicologia, vocês já devem ter visto várias vezes, né? Devido à importância da sua teoria para a psicologia, tanto para os processos tanto para o desenvolvimento humano, como para os processos de aprendizagem. Vallon era um filósofo. Ele era médico, filósofo, psicólogo, né? Os livros vão trazer leituras muito profundas de Vallon. E Vallon, ele vai falar muito sobre como o movimento é a única expressão e o primeiro instrumento do psiquismo. De verdade, é a nossa primeira forma de se relacionar. Quando a gente sempre usa esse exemplo dos bebês, né? Então, quando essas crianças nascem e são muito pequenos, eles vão se expressando, né? Pelo choro, pelos olhares, pelo contato, pelo toque. E é, de fato, a única forma que a gente tem de acessar esse psiquismo. Hoje em dia, quando a gente vai trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com algum tipo de TGDs, né? Os transtornos globais de desenvolvimento, fica muito claro quando a gente é impedido de acessar algum sujeito por conta de uma dificuldade de fala, por conta de uma dificuldade de comunicação, como a expressão ela é uma forma da gente compreender. Aí vem aquela velha história, né, que quando a criança chora de um jeito, faz uma carinha, faz uma manhinha, a mãe consegue perceber. Tem sim muita empatia envolvida, mas na prática é essa mãe que aprendeu a fazer essa leitura. Não sei como é que é a mãe de vocês, mas eu brinco, se levar uma topada no meio da rua, a minha mãe sabe o que aconteceu.
exatamente porque essa mãe, essa pessoa, esse cuidador, essa pessoa que está muito envolvida, ela acaba fazendo muitas leituras, está acostumada com a forma como você se expressa. Então, sim, provavelmente ela vai conseguir fazer essa leitura. Como eu sempre falo para vocês em aula, né, é muito da nossa profissão conseguir fazer essas leituras, porque nem tudo aquilo a gente consegue racionalizar, nem tudo aquilo a gente vai conseguir verbalizar. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essas leituras do psiquismo. O Vallon, ele também vai falar sobre como o desenvolvimento neurológico do recém-nascido ele é importante para a questão da evolução psicomotora da criança. Lembra que a gente teve esse momento com a professora Ana Cristina e a gente conversou sobre o cérebro do adolescente? Na verdade, eu acabei de lembrar que essa aula foi com os meninos da neuropsicologia, gente, desculpa. Mas se algum de vocês participou, a gente fala, né, eu falei, vou repetir agora essa fala, que o nosso cérebro, ele é todo preparado no sentido de evolução. O nosso cérebro, ele não vem pronto. Inclusive, super indico que vocês assistam agora, né? Me tem desculpa para não assistir. A Vida Secreta dos Bebês, tá na Netflix. E também Os Bebês em Foco. Porque a partir do momento que a gente entende o cérebro do bebê, o cérebro da criança, o cérebro do adolescente, a gente consegue perceber como o nosso cérebro, inclusive, se eu não me engano, a nossa próxima aula é falando sobre o cérebro, o nosso cérebro ele já veio preparado, para se desenvolver para que nós conseguíssemos chegar onde estamos hoje. Por exemplo, o bebê, ele nasce com 100 bilhões de neurônios, certo? Na próxima aula que eu vou falar de neurônio, eu vou falar um pouco melhor. E ele vai perdendo esses neurônios ao longo da vida. E por que é importante eu nascer com esses 20 bilhões de neurônios? E por que é importante eu perder esses neurônios? Para que eu possa fazer as melhores conexões. Para que eu possa preservar as melhores conexões. Então, esse bebê vai nascendo com muitas conexões. O nosso corpo, quando a gente é pequenininho, tem muita energia, tem muita atividade. A gente não tem medo, e não ter medo é muito importante para que a gente se desenvolva como civilização, que a gente se desenvolva como sociedade. Porque como a gente não tem medo, a gente vai lá e faz, a gente vai lá e conquista, a gente vai lá e muda os rumos da história. Então, o fato da criança e do adolescente terem esse cérebro que está se desenvolvendo faz com que a civilização tenha chegado onde chegamos hoje, tá? Então, o Vallon, além disso, o Vallon vai trazer muito a questão da afetividade. Quando a gente pensa em Vallon, a primeira coisa que todo mundo pensa é a afetividade. E essa questão do afeto, as expressões, a importância para a formação. Eu vou voltar a falar de afeto, vou mostrar para vocês como hoje a neurociência já consegue mostrar como o afeto é importante e como o afeto muda a formação dos nossos neurônios, tá? Um outro autor que eu vou falar para vocês é Le Camus. Le Camus é contemporâneo, né? A gente tem livros dele da década passada. Le Camus, ele é um dos autores principais quando se diz em relação ao histórico da psicomotricidade. O Le Camus vai trazer que o conhecimento, a consciência e o desenvolvimento da personalidade não pode ser isolado das emoções. Ele vai trazer como essas expressões corporais, como esse comportamento, ele está ligado às nossas estruturas. Então, o Le Camus, ele vai trazer, tem muitas leituras interessantes, inclusive é Le Camus que ele vai fazer aquela divisão que eu trouxe para vocês, se não me engano, na segunda aula, mas que a gente vai ter tempo de aprofundar um pouquinho nas últimas aulas, quando a gente vai falar da prática do psicomotricista, que é a questão da educação psicomotora, a reeducação psicomotora e a terapia psicomotora, que é onde os principais campos de atuação do psicomotricista, tá? Um outro autor, que esses vocês também conhecem bastante, já ouviram falar bastante, principalmente de mim, que sou apaixonada por ele, é Piaget. Piaget é o nosso querido biólogo. Lembrando que Piaget nunca pesquisou para a psicologia, ele nunca pesquisou para a educação, ele foi adotado por essas ciências devido aos seus estudos sobre aprendizagem. Piaget é muito importante para a questão da psicomotricidade. Vocês lembram da questão das fases de Piaget? Né? Piaget, ele era psicogenético, ele vai dar muita importância para o desenvolvimento biológico. Ele acredita que você precisa ter uma determinada estrutura biológica para que, de fato, você consiga superar outras questões, né, do ponto de vista do intelecto.
Então, a psicomotricidade vai trabalhar muito, vai ter um olhar muito aprofundado sobre essa questão da biologia, sobre essa questão do desenvolvimento. E o Piaget vai contribuir muito, né, com suas teorias sobre a inteligência, com a ideia de que a inteligência é adaptação, de que é conseguir chegar num equilíbrio, de como esse equilíbrio ele se dá de forma progressiva dentro de uma passagem contínua de um processo a outro. Então vem a questão das fases de Piaget, que a criança em geral, inclusive existem marcos. Vocês já devem ter estudado isso em desenvolvimento. Inclusive, eu gosto muito de salientar que existem muitos autores que falam de Piaget, inclusive as datas, né, as idades podem variar de um autor para outro, e hoje a gente sabe que está variando muito, sim. Né? As crianças hoje são muito expostas, têm muito acesso à informação, e acabam mudando, sim, esses marcos. Uma outra coisa importante, quando ele fala, é que o desenvolvimento mental, ele também se constrói de forma paulatina, né? Que ele vai aumentando progressivamente. Isso vai contribuir muito para a ciência da psicomotricidade e a forma como a gente trabalha, né? Essa questão da psicomotricidade. E o nosso penúltimo autor que a gente está trazendo hoje é Freud. Freud é o nosso querido amigo, né? Todo mundo aqui já estudou, todo mundo gosta do Freud. Por mais que você não seja psicanalista, a psicologia deve muito, né? Freud vai publicizar muito as ciências psicológicas, esse olhar sobre o humano, sobre o sujeito. Vocês já sabem que Freud é alemão, vocês sabem que como Freud vai desconstruir, né, a psicanálise junto com outros autores e que ele vai contribuir muito para esse entendimento, né, desse sujeito que se expressa. Ele vai fazer várias contribuições como as teorias das pulsões, as teorias das personalidades, deixa eu ver o que mais, a história da construção do psiquismo. Então, todas essas teorias vão ser muito importantes para a construção da psicomotricidade, né? Para a compreensão desse sujeito que se expressa muito além da sua racionalidade, do seu consciente, né? Então, as teorias do inconsciente e muitas outras teorias do Freud são abraçadas pela psicomotricidade. E, por fim, o autor que a gente vai trazer por fim, eu não sei falar o nome dele, gente, é Julian Ayunguiera, Ajunriaguerra, eu não sei como é que fala, mas vocês podem olhar no Google Tradutor, desculpa, eu devia ter olhado, né? A gente pode olhar no Google Tradutor, mas ele é um psicanalista muito importante, ele era psiquiatra, ele é espanhol, e ele vai trabalhar muito a questão desse ser humano, vai redefinir alguns objetos dentro da psicomotricidade, né, dando muita ênfase às emoções e ao movimento. Vale lembrar que a psicomotricidade ela nasceu dentro das ciências biológicas, dentro da medicina. Então, num primeiro momento, quando a gente olha os autores, vocês vão ver que muitos são biologicistas, tem esse olhar muito importante sobre a medicina, sobre o corpo, sobre o organismo. Então, a Junguiera, que eu nem sei se o nome dele é esse, mas esse cara, ele vai fazer um olhar sobre as afetividades. Ele vai trazer também essa compreensão sobre transtornos psicomotores e a questão do neurológico. Inclusive, vou dar uma dica para vocês. A próxima aula que eu vou dar, as aulas que eu vou estar dando de desenvolvimento humano, de processos psicológicos básicos, acho que vai ser bem bacana e pode ser bem importante. Vocês vão ver lá que eu vou estar falando de atenção, memória, concentração, foco. E no final de cada aula, eu vou trazer um pouco de transtornos mentais que estão relacionados a isso. Infelizmente, na disciplina de vocês, devido à correria, não dá tempo da gente ver tudo isso com calma. A gente acaba não abordando muitas psicopatologias dentro da disciplina de vocês. Mas se vocês quiserem, como vai estar no YouTube, então vocês podem dar uma olhadinha e verem se interessam. Então, dá uma olhada lá. Todo finalzinho de aula, por exemplo, acho que, se não me engano, a próxima aula é de atenção. Então, no final, eu vou trazer lá como o corpo vai expressar essa falta de atenção. E vou falar de alguns transtornos mentais. Acho que essa é uma leitura que pode ser interessante. Leitura não, né, gente? Acho que esse vídeo pode ser interessante também, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando pelo AVA. E depois eu vou estar compartilhando aqui pra vocês. Eu tô pensando em fazer algumas lives. Eu não sei o que é que vocês pensam sobre isso, mas eu vou conversar com os líderes. Talvez assim de 15 em 15 dias a gente faça uma live para que vocês possam trazer as dúvidas.
ou então só mesmo pra gente se ver e matar a saudade, tá certo? Então a gente vai conversando, boa leitura, continuem acessando, fazendo as atividades do AVA, continuem fazendo as questões e até mais, tá?